Eu sou Marcelo dos Anjos Mascarenhas, sou advogado, procurador do município de Teresina, sou especialista em gestão e políticas públicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e mestrando em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Olha, quando a gente fala em política, as pessoas têm sempre uma visão negativa. Quando a gente fala sobre a participação das pessoas na política, não só dos jovens, mas de todo mundo. Porque nós somos educados a enxergar a política como uma coisa ruim. Por que nós somos educados para isso? Porque quem hoje detém o poder, que na verdade quando a gente está falando de poder, não é só o poder político, é o poder político, é o poder econômico, é o poder cultural. Quem detém o poder, que são os grandes grupos econômicos, os grandes capitalistas, o capital financeiro internacional, essas pessoas já detêm o poder. Então para elas não interessa que mais ninguém discuta sobre o poder. Então para eles é interessante que as pessoas, principalmente a classe trabalhadora, os mais pobres, as pessoas que mais sofrem as consequências do estado de coisas que nós temos hoje, é interessante para eles que essas pessoas não se envolvam em política, porque se envolverem, vão discutir sobre poder e vão querer mudar a realidade. E eles não querem que a realidade mude. Então é muito importante a participação dos jovens nesse processo de mudança, justamente porque historicamente os jovens sempre desempenharam um papel importante nisso. A juventude, por estar inclusive hoje em dia tendo mais acesso à informação, ao estudo, à educação, por ter mais tempo livre para poder dedicar, à participação política. Então é muito importante que o jovem se envolva, que o jovem discute, forme, coloque sua opinião, para que quando chegar à fase adulta, ele possa também estar colaborando na construção desse mundo diferente. O importante, na verdade, é que todo mundo se envolva com política. A política ela tem que deixar de ser uma coisa extraordinária, uma coisa da qual só se fala em tempo de eleição, e a política faça parte do seu debate cotidiano. Porque, como diz Bertolt Brecht no seu poema O Analfabeto Político, tudo é política. Preço do feijão, preço do arroz, da comida, tudo depende de decisão política. Então a política influencia diretamente na nossa vida e é importante. Ao contrário de algumas pessoas, eu não sou daqueles que acreditam que o jovem hoje não se interessa por política. Eu acho que o jovem hoje ele tem interesse em participar da política, ele gosta de debater a política, às vezes ele não encontra o espaço adequado para isso. Eu acho que é um desafio da escola, dos educadores, é um desafio das organizações sociais, garantir espaços em que os jovens possam participar ativamente e falar sobre esse assunto. Olha, eu sou de um tempo, eu não sou tão antigo, eu tenho 41 anos de idade, mas eu ainda estudei numa escola no interior do Maranhão, em que se tinha palmatória. Era um estilo de escola em que era o que Paulo Freire chamava de educação bancária. Você tinha que decorar e reproduzir conhecimento. A escola, na verdade, ela não pode ser só uma transmissora de conteúdo. Ela tem que ser um espaço de pensamento crítico também. As pessoas aprendem não só o conteúdo, mas aprendem a pensar, aprendem o processo de construção do conhecimento, aprendem a questionar, a aplicar o conhecimento na sua vida prática e a testar se esse conhecimento é válido ou não. Porque tudo que nós chamamos de conhecimento hoje, na verdade, é fruto de uma produção coletiva. Não foi uma pessoa que teve uma revelação e colocou aquele conhecimento na mesa. Vários historiadores em várias épocas fizeram registros que culminaram no processo que hoje a gente conhece como história. Ou seja, a história registrada, estudada, ela é fruto do trabalho de vários historiadores que nos antecederam. Albert Einstein gostava de dizer que, ele disse uma frase uma vez, que se eu enxergo longe, foi porque subi no ombro de gigantes. O que ele queria dizer com isso? Ele pôde desenvolver o conhecimento que ele desenvolveu porque antes dele tiveram grandes físicos que produziram novos conhecimentos. Então o papel da escola tem que ser um papel de fomentar
no aluno o desejo de aprender, a vontade de aprender, não para ser um mero reprodutor de pensamento, um mero reprodutor de conhecimento, mas alguém que assimile esse conhecimento, que questione esse conhecimento e que a escola possa ir para além do ambiente escolar. Eu sempre falo sempre da importância da escola, porque veja só, qual é a coisa mais preciosa, professor Ivan, que um pai e uma mãe têm? Qual a coisa mais preciosa que um pai e uma mãe têm? Os filhos, não é verdade? Esse pai e essa mãe, ele pega essa coisa mais preciosa que ele tem, que é o filho, entrega na escola, e se o menino passa o dia todinho na escola, que nem passa aqui no SET Rama Boa, o pai e a mãe estão tranquilos em casa porque sabe que o filho está na escola. Não é verdade? Veja a legitimidade social. Se esse menino estivesse na casa da avó dele, a mãe ia estar preocupada. Meu Deus, o que esse menino está aprontando lá? Será que está mesmo? Mas na escola existe um consenso social, uma legitimidade social de que a escola é um espaço adequado para o jovem estar. Então, se você tem esse nível de legitimidade social, a escola precisa corresponder a essa expectativa que a sociedade deposita nela. Então a escola precisa ser um ambiente que compreenda todas as dimensões do desenvolvimento do aluno. É por isso que a escola ela tem que ser um espaço que trabalha a educação, mas ela precisa trabalhar a socialização, ela precisa trabalhar a saúde, a escola ela precisa trabalhar. A minha visão de escola é que a escola ela fosse a porta de entrada de todas as outras políticas públicas. A escola tinha que ter um psicólogo, a escola tinha que ter equipe médica, a escola tinha que ter assistente social. Era preciso que a escola, todas as políticas públicas que o município e o estado desenvolvam, partisse da escola. Tem sentido um estudante passar pela escola pública e nunca ter recebido um atendimento dentário dentro da escola? Isso é importante que ter. Eu acho que isso é um desafio que a gente tem. Então a escola ela tem que formar, né? Ela tem que não só formar, mas dar ao estudante os instrumentos para que seja feliz. Uma vez perguntaram isso, tem um documentário que eu recomendo que vocês assistam, O Invasor Americano, que é de um norte-americano chamado Michael Moore, que ele sai visitando vários países do mundo, vendo as políticas desenvolvidas por esses países que poderiam ser aplicadas nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, e que não é, e que não são aplicadas lá. E aí ele visita, se eu não me engano, não sei se é a Noruega ou a Dinamarca, mas é um dos países escandinavos. Ele visita e vai numa escola para entrevistar os professores, que é o melhor nível educacional do planeta nesse país. E ele vai e pergunta para o professor de matemática: mas qual o objetivo de você na escola? Ele disse: olha, o objetivo da escola é para que o aluno possa crescer feliz. Aí ele começou a rir e disse: é estranho ouvir isso de um professor de matemática, mas esse é o objetivo da escola. A escola ela tem que dar aos estudantes os instrumentos para que ele cresça e seja um adulto feliz, que ele construa o seu projeto pessoal de vida no contexto de um projeto de sociedade que possa ser feliz, dando sua parcela de contribuição na sociedade. Então, a escola tem um papel fundamental nisso, é a instituição pública com maior legitimidade para fazer isso. Até hoje não teve as condições de fazer isso, porque, como dizia Darcy Ribeiro, o mau funcionamento da escola pública não é um defeito do sistema, é um projeto. É um projeto. Quem manda efetivamente no país opera para que as escolas públicas não possam desenvolver todo o seu potencial para garantir que a maior parte da população tenha acesso a uma educação de qualidade. Olha, eu acho, a ideia da escola de tempo integral, ela é uma ideia antiga, né? Leonel Brizola, nos anos 80, ele defendia isso porque era um projeto de um pensador que eu já citei aqui, que era Darcy Ribeiro, né? Ele defendia que as pessoas passassem muito tempo na escola. Eu, pessoalmente, essa é a minha visão pessoal de uma pessoa que não é professor de escola pública e nem atuo diretamente com a educação, porque minha área é a jurídica, então é minha visão pessoal, partindo da minha compreensão de mundo. Eu acho que a escola de tempo integral, ela cumpre um papel muito importante, porque ela vai para além das disciplinas.
Você aqui na escola de tempo integral não estuda só física, química, matemática, né? Você tem as atividades extracurriculares, você tem as atividades extradisciplinares, né, que vocês chamam, eletivas, aliás, as atividades eletivas, os projetos. Então você fornece ao aluno uma gama de atividades em que o aluno pode se envolver. Eu só acho que falta um elemento a mais na escola de tempo integral, é um desafio, é a integração com a comunidade escolar, né? A gente fala muito, as pessoas reclamam muito, porque dizem que hoje em dia a relação na família é diferente, a família não é tão presente na vida do aluno. Veja, a forma que a sociedade se organiza, ela estimula que os laços com a família sejam cortados. A mãe precisa trabalhar o dia todo, então você coloca a criança numa creche para que a mãe esteja liberada para vender sua força de trabalho, quando na verdade era uma tarefa da sociedade liberar essa mãe para que ela pudesse ficar em casa sendo remunerada para poder acompanhar o filho naquele momento delicado em que ele está trabalhando. Da mesma forma, a escola de tempo integral, ela não pode ser só um espaço em que você pegue o estudante e jogue para lá e retire ele da convivência familiar. É interessante que a família esteja envolvida dentro do processo da escola de tempo integral, e quando eu falo família, não é só a família do lado consanguíneo, é também a comunidade como um todo, né? Que você a escola Rama Boa, ela está dentro de um bairro, aqui tem o Batalhão, tem o Bairro do Leite, tem o Carrasco aqui do lado. Era interessante que todas essas comunidades também elas se vissem, né, dentro da escola, que a escola pudesse desenvolver atividades abertas para a comunidade. Logicamente que isso envolve uma série de outros debates, das condições, da estrutura, do recurso, do financiamento, que extrapolam os muros da escola. Não é só uma opção de quem faz a escola, dos diretores, dos professores e dos alunos. Aqui do Rama Boa decidir se faz ou não. Isso envolve a discussão de um projeto educacional mais amplo. Mas, com certeza, uma escola de tempo integral, ela tem uma proposta muito importante no fortalecimento e no desenvolvimento da educação no país.